Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens falando sobre como exercer a fé num contexto desfavorável. Então hoje é o nosso segundo domingo. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Essa casa pertence ao Senhor. Se você faz parte da família de Deus, ela também é uma parte da sua casa, né? Da expressão de Cristo que tem sido revelado nos quatro cantos dessa terra. E eu queria, antes de começar a mensagem, pedir para vocês, não sei como é que está o movimento lá, eu não consigo ver a partir daqui, mas todos os que não estão trabalhando nesse momento, por favor, se assentem, para que a gente possa dar a primazia agora, né, nesse momento, para a palavra pregada em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre a fé solitária, muitas vezes na pós-modernidade, que é a forma como nós sentimos muitas vezes que nós somos sozinhos, solitários, né, em meio às adversidades. Quero trabalhar esse tema a partir do texto de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 16 ao 40, Pedro. 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 ao 40. Você acompanha aí na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui também conosco. Eu passo a ler. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler do 16 ao 40. Diz assim: olha, então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os de Baalaíns, ou seguidores de Baal. Versículo 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no monte Carmelo, quando também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Versículo 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes coloque fogo. Versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo... A parte mais importante da pregação é a palavra, irmãos, então preste atenção na palavra. Não é o que eu vou falar, é o que nós estamos lendo. Diz assim: ah, Baal, responda-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E zoando, caçoando e se movimentando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou até viajando, ou a dormir. Quem sabe ele não desperte. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e lanças, segundo o costume da época, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma.
Versículo 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou, pois, 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um córrego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cantos e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o da segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o da terceira vez, e assim também o fizeram, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água no córrego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, que és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no córrego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Pai, esta é a tua palavra, nós nos submetemos à tua palavra, sabendo que toda a autoridade está na tua palavra. Nós cremos que o Senhor tem forjado em nós o teu caráter, mas também sabemos que isso não é um evento, isso é um processo. E por isso, uma vez mais, nesse domingo, nós nos submetemos à tua palavra, a fim de que a tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela possa, de forma cirúrgica, precisa, fazer uma intervenção nos nossos corações, a fim de que as nossas mazelas possam ser expostas e o teu Espírito Santo possa nos tratar de dentro para fora, Pai. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Nós temos um contexto aqui imediato dessa história, onde Elias ele profetiza durante o reinado de Acabe e Jezabel. Acredito que todos, conhecem essa história. E nesse período de Acabe e Jezabel, o povo de Israel, assim como em outros períodos, mas vamos falar especificamente desse período, ele é marcado por um sincretismo religioso. Eles sofrem uma pressão estatal e a fé deles no Senhor Deus, ela é combatida contra uma imposição estatal de uma fé a Baal. Então é um sincretismo religioso que nós podemos observar em toda a história do cristianismo, mas aqui eles estão passando por esse momento. Por isso que no versículo 21 nós temos a situação espiritual do povo que nós acabamos de ler. O versículo 21 diz assim, olha, é uma pergunta que o profeta fez. Quanto tempo cocheareis entre 2 pensamentos? Eu sei que talvez essa palavra traduzida assim, às vezes foge para a gente um pouco do sentido, mas essa expressão, ela é a mesma expressão usada lá em Êxodo, quando vai falar sobre a Páscoa. Quando o anjo da morte, ele passa por cima daquelas casas que tem o sangue nos umbrais da porta. Então, literalmente, ele está dizendo o seguinte, até quando vocês vão fugir, até quando vocês vão passar por cima, até quando vocês vão evocar essa estabilidade entre Deus e Baal, entre Deus e um outro Senhor. É o mesmo verbo usado lá em Êxodo, passar por cima. Então, o povo aqui está dividido entre a fidelidade de Deus e a pressão cultural. Já que a pressão cultural é justamente, vocês precisam crer em Baal,
mas eles sabem que a instrução de Deus é: vocês precisam acreditar no único e verdadeiro Deus. Então nós podemos ver que isso aqui já é um prelúdio da modernidade. A modernidade de então. Nós temos uma pressão, não vou falar estatal, porque seria, talvez não alcançaria toda a informação, mas uma pressão secular, ou seja, uma pressão desse século, desse sistema. Então nós temos um desafio na nossa fé, assim como Elias. Elias, ele se apresentou como o único remanescente. Ele falou no versículo 19, olha, eu estou solitário, eu sou o único fiel. Eu estou enfrentando 450 profetas de Baal, estou enfrentando 400 profetas de Azerá. Então ele está dizendo, olha, na verdade eu sou o remanescente aqui neste lugar. E isso é um desafio para a nossa fé, porque muitas vezes nós nos sentimos remanescentes em lugares que são desfavoráveis à nossa própria fé. Então nós temos alguns temas centrais para fazer a nossa conexão desse texto com os nossos dias. Porque nós precisamos veementemente sempre combater a apatia e também uma falsa segurança que nós temos. É por isso que no versículo 21, a segunda parte, ele vai dizer o seguinte, olha, escolhe quem você vai servir. Ele está dizendo, vocês estão titubeando, escolhendo entre dois lados, mas nós já sabemos que o muro, ele já pertence a Satanás. Não existe essa ideia, segundo a palavra, de ou eu estou dividido. A forma de estar dividido já diz que nós escolhemos. É por isso que ele vai dizer, vocês precisam escolher hoje a quem vocês servem. Eles estão vivendo dois pensamentos, estão vivendo duas opiniões. A própria expressão aqui sugere uma bifurcação mental. Está falando sobre uma duplicidade moral. Então, Calvino, ele dizer que essa expressão, claudicação, como pode estar em algumas Bíblias, ele vai dizer que entre Baal e o Senhor, essa claudicação, ou seja, essa dúvida, sofrer essa pressão estatal na época, ela vai denunciar um coração dividido. E isso é incompatível com uma verdadeira adoração. O Senhor requer de nós integralidade do nosso ser. É por isso que divisão ela não é aceita segundo as Sagradas Escrituras, porque o cristianismo ele é exclusivista. Ele é para qualquer um, mas quem quer permanecer não pode ser de qualquer forma. A nossa fé ela exige exclusividade. Então nós podemos trazer uma aplicação para os nossos dias, principalmente no contexto da pós-modernidade. Olha o que a nossa fé, a fé cristã, ela enfrenta nos nossos dias. Nós estamos enfrentando relativismo, nós estamos enfrentando apatia, mas assim como Elias, ele chamou o povo a decidir, escolham a quem vocês vão servir, também a vocação, o chamamento que nós temos nessa manhã nós precisamos decidir firmemente quem nós vamos servir, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos outros ídolos culturais. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o sucesso. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos aos bens materiais. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos ao moralismo. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos ao nosso próprio narcisismo, o nosso egocentrismo. Não tem como servir a dois senhores. Então, existem crentes que tentam, de alguma forma, harmonizar Cristo com o relativismo. E isso resulta em uma confusão espiritual. Paulo ele vai chamar isso lá, na verdade Tiago vai chamar isso lá no capítulo 1, versículos 6 e 8, ele vai chamar isso de ânimo dobre. São pessoas dúbias, pessoas que não escolheram a quem servir. E aqui eu quero trazer uma aplicação para as nossas vidas, porque não é só falar quem você está servindo. Eu sirvo ao Senhor, mas e a prática de vida? Existem pessoas que têm um entendimento do Evangelho na cabeça, mas não desceu para o coração como uma revelação. Isso é um problema muito grave. Dizer que serve ao Senhor, mas a maior parte da minha vida está voltado para o sucesso material, para o moralismo, para o narcisismo, para o egocentrismo, só diz que nós estamos de ânimo dobre. Só fala que nós estamos cedendo a uma opressão secular desse século.
Então Calvino ele vai comentar Tiago, que eu acabei de citar, sobre o ânimo dobre, e ele vai dizer o seguinte: olha, a fé ela não pode florescer se não estiver arraigada no julgamento firme de que Deus é para ser servido acima de todas as coisas. Então, versículo 24, nós temos aqui ele dizendo, olha, versículo 24, então invocareis o nome do vosso Deus, ele dizendo para os profetas, e eu invocarei o nome do Senhor. Ele está falando sobre uma solidão, mas ele está deixando claro que ele é fiel em meio à solitude, porque ele confia no poder do Senhor. Então nós precisamos desenvolver fidelidade na solitude. Esse chamamento dele, essa invocação está dizendo sobre uma autoridade e implica, obviamente, uma relação de aliança. Ele está dizendo, você pode chamar os seus deuses, você pode invocar o seu Deus, mas eu vou invocar o nome do Senhor, porque ele tem certeza, já que isso implica uma relação de aliança. Aliança que é feita em Gênesis, aliança que nós conseguimos enxergar em toda a Bíblia. O que Elias está fazendo aqui é evidenciando não só um confronto. Ele não quer só confrontar os profetas, mas ele está falando sobre uma distinção entre uma oração idólatra e uma oração verdadeira. Está falando, vocês podem orar, pedir o que vocês quiserem, porque vocês são idólatras. A diferença de uma oração idólatra e uma oração verdadeira é que a oração cristã ela não é pautada na nossa performance. A oração idólatra, ela é pautada em performance. Eu preciso fazer e assim eu vou ter acesso a uma divindade que resolva os meus problemas. Então eu vou sacrificar, que sacrificando ele vai ter que responder às angústias do meu coração. Mas ele está dizendo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês vão ter, na verdade, mais tempo, porque vocês são mais pessoas. Enquanto isso, Elias está dizendo a diferença entre a oração cristã, que não é baseada na performance, mas é baseada na comunhão com o Deus vivo. Isso vai trazer uma certeza no coração de Elias. Então não é uma invocação de uma divindade, porque a invocação de uma divindade sem relação é idolatria. Existem cristãos idólatras, porque apenas invocam a Deus, mas não invocam a Deus na relação, invocam a Deus na necessidade, é um idólatra. Apenas quer alguém para resolver os problemas, é como um gênio da lâmpada. Gordon Fee, ele vai dizer o seguinte, olha, que o coração da Bíblia, nesse caso, a oração é o coração da Bíblia, está firmemente enraizada na revelação de Deus como alguém que age na história. O que Gordon está dizendo? É que a nossa oração é pautada na nossa relação com Deus. Eu costumo dizer que a nossa oração, ela fala muito sobre a nossa teologia. Quer saber a teologia de alguém? Preste atenção na oração dessa pessoa. A pessoa tem dificuldade de orar, é porque ela está com dificuldade de compreensão. E quando eu falo teologia, gente, eu estou falando sobre a nossa compreensão teológica a respeito da palavra de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser teologia, tudo que nós lemos a partir do Evangelho, todos nós somos teólogos. Então não estou falando sobre teologia do campo acadêmico, eu estou falando sobre aquilo que nós temos em revelação a respeito da palavra e aquilo que nós praticamos de acordo com aquilo que nós temos revelação de acordo com a palavra. Ele está falando que a nossa oração, quando não é pautada num relacionamento íntegro, sincero com Deus, ela se torna uma oração idólatra, já que eu apenas vou invocar uma divindade a fim de que ele resolva os problemas do meu coração. Elias ele vai sozinho aqui dizer que ele é fiel, ele vai contrastar com todos aqueles que estão contra o Senhor. Então esse confronto aqui que nós acabamos de ler no Monte Carmelo, ele não se fundamenta na força humana, mas ele se fundamenta no poder do Senhor. E assim também nós, como cristãos contemporâneos, nós precisamos muitas vezes estar isolados, sim. Isso faz parte da caminhada. Talvez nós estamos isolados em família, às vezes nós estamos isolados no trabalho, talvez nós estamos isolados na academia, mas nós não podemos caminhar uma vida isolada de uma comunidade viva. Porque a fé, ela se fortalece no reconhecimento de que Deus é soberano sobre as nossas ações.
Então a solidão do crente, ela é habitual, sim, mas essa habitualidade, ela nunca pode fazer com que nós estejamos sozinhos quanto à nossa relação com o Senhor, que é totalmente diferente. Quem aqui nunca se sentiu sozinho em meio a adversidades? Quem aqui nunca se sentiu o único que pensava da forma como estava pensando em meio a uma situação? Mas isso pode até trazer uma solidão temporária no nosso coração, mas nós nunca podemos estar sozinhos com relação ao nosso Senhor. É por isso que a nossa oração, ela não é pautada no nosso desempenho, porque não é sobre aquilo que fazemos, mas é sobre quem estamos nos tornando. É sobre aquilo que o Senhor está fazendo em nós. É por isso que a certeza de Elias, declarada aqui no versículo vocês podem invocar o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. No versículo 36 e 37 nós temos a oração de Elias. E aqui ele vai dizer, olha, responda-me, para que este povo saiba que o Senhor é Deus. Então nós temos aqui uma repetição, isso é muito intencional no texto hebraico. Ele está dizendo, olha, responda-me, essa repetição, ela está falando sobre uma forma poética do texto hebraico, mas é para intensificar uma urgência e uma confiança que Deus irá responder à sua oração. Elias, ele apela para a própria fidelidade de Deus. Ele apela para o próprio caráter de Deus, invocando o nome do Senhor. Ele vai dizer, olha, o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o Deus de Israel. Elias está apenas reafirmando a continuidade da aliança, e a confiança dele nessa oração está pautada nessa aliança. Então Agostinho, em suas confissões, ele vai dizer o seguinte, olha, essa confissão, essa oração, na verdade, de Elias, ela vai retratar uma confiança, e ele vai dizer o seguinte, tu nos fizestes para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar sobre ti. Esse é um coração de alguém que não é idólatra. Esse é o coração de alguém que confia no Senhor. Esse é o coração de alguém que, mesmo se sentindo sozinho em meio a ambientes adversos, descansa o seu coração no Senhor, porque sabe que a nossa esperança está pautada no caráter de Deus que não muda. No caráter de Deus que continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Elias, ele vai fazer essa oração, e nós vamos ver que Deus responde. E Ele responde como? Com aquilo que Elias pediu. Deus responde com fogo do céu. Deus ouve a oração de Elias, e Deus responde, porque Deus está pautado no seu próprio caráter. Então o texto do versículo 38 vai dizer, então caiu fogo do Senhor e consumiu. Aqui, especificamente, nesse texto, existe aqui um sinal teofânico, porque o fogo divino, ele é uma manifestação visível da aceitação do sacrifício de Elias. Nós podemos ver isso em outras passagens, como em Levíticos, capítulo 9, também em 1 Crônicas, capítulo 21, em várias passagens das Escrituras. Quando o fogo divino, ele se torna uma manifestação visível da aceitação. Isso aqui é uma resposta visível que contrapõe a ausência de Baal. E é engraçado porque um dos nomes de Baal é Deus da tempestade. E Deus, ele responde justamente com aquilo que é oposto à água. Ele responde com fogo. Isso é uma ironia teológica, porque isso aqui vai expor a impotência da idolatria. Deus está dizendo que, enquanto eles estão buscando por algo, a natureza de Deus ela é totalmente oposta. A natureza do reino de Deus é totalmente oposta à idolatria que reina no coração do homem na pós-modernidade. É por isso que as manifestações de Deus, elas não encaixam na pós-modernidade. É por isso que a vontade do Senhor, ela não encaixa nesse século, e a convocação para a igreja é, não vos amoldeis a este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor.
Então, quando Deus responde com fogo, a idolatria naquele lugar, ela é silenciada. A verdade é estabelecida, a providência irresistível de Deus é manifesta naquele lugar. Então, nós temos aqui ambientes hostis. Irmãos, nós vivemos em dias de ambientes hostis à nossa fé. Só que o que Elias está nos ensinando é que a nossa oração, ela tem que ser perseverante, ela tem que ser fiel, e essa fidelidade é a chave. E quando eu falo que fidelidade é a chave, eu não estou dizendo que é você fazer para que isso possa ser real. Porque fidelidade nas Escrituras não fala sobre o que eu faço, fala sobre a minha confiança em quem Deus é. Então não é sobre, de fato, a nossa performance. A eficácia não depende da eloquência de Elias, mas da fidelidade de Elias. A fidelidade aqui não é sobre o que ele fez. Comparado com os 450 profetas de Baal, comparado com os 400 profetas, do poste ídolo, Elias não fez nada. Ele fez uma oração simples, não foi eloquente. Ele simplesmente clamou o nome do Senhor e o Senhor respondeu. Então a fidelidade aqui não é sobre o que nós fazemos, a fidelidade é sobre a nossa confiança em quem Deus é. Isso tem faltado na igreja pós-moderna. Confiança em quem Deus é, e que Ele não muda, e que Ele continua o mesmo. Nos tempos de adversidade, é por isso que aqui nós sempre falamos, está faltando o evangelho nas nossas relações, está faltando o evangelho no nosso coração, porque se o evangelho é claro para mim, eu não perco a confiança em quem Deus é. Jeremias 33:3 diz, o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia. Na verdade, isso. E agora, clama a mim e responder-te-ei. Isso é uma convicção que tem que estar pautada no nosso coração. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. E no dia da angústia? Onde nós estamos depositando o nosso coração? Quais são os caminhos que nós estamos tentando correr atrás para que a nossa idolatria seja depositada sobre alguém? No dia da angústia, será que eu corro atrás do sucesso pessoal? Será que eu corro atrás do egocentrismo? Será que eu estou correndo atrás de resolver os problemas das minhas mazelas com aquilo que eu faço? Porque, na verdade, na pós-modernidade, a identidade ela é pautada no desempenho. Mas o conhecimento do Senhor, Ele vai fazer-nos entender que a oração poderosa e eficaz, ela está enraizada. A oração, ela está pautada, a oração poderosa, ela não está pautada na entonação de voz ou em quem faz, mas está enraizada no caráter invencível de Deus e não na habilidade humana. Então, após o confronto, nós temos aqui o texto dizendo, olha, os filhos de Israel caíram sobre o rosto e disseram, o Senhor é Deus. Então o povo agora volta às mãos do Senhor. Mas no versículo 39 eles estão dizendo, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse clamor de que o Senhor é Deus é uma ecoação do clamor à aliança, é uma comunidade que se curva à realidade inegável da soberania divina. Por causa da fidelidade de um homem, muitos voltaram à soberania divina, muitos voltaram a se curvar à realidade inegável. O Senhor é Deus. Então observa que essa relação divina, ela é sempre eficaz e irresistível. Que ela vai produzir nas pessoas uma rendição espiritual, um coração regenerado. Então o nosso testemunho fiel na pós-modernidade, o nosso testemunho fiel, a nossa fidelidade, a nossa confiança no Senhor pode levar à renovação da sociedade por causa de uma igreja que é fiel. Mas nós precisamos acreditar nisso. Porque existe um clamor do Senhor de uma fidelidade na solitude.
Por isso que nós falamos aqui é ensino, comunhão e influência. Uma pequena igreja como nós aqui, nós podemos influenciar e fazer uma reforma espiritual nessa cidade, irmãos. Desde que nós permanecemos fiéis, assim como fomos vocacionados para ser fiéis, confiando que o Senhor Ele não muda mesmo em meio às adversidades. Nós não podemos ceder à pressão do sistema, nós não podemos curvar a nossa cabeça àquilo que o sistema está impondo sobre nós, mas a nossa mentalidade está se tornando pós-moderna cada dia mais. Como eu disse em alguns cultos atrás, hoje você tem que convencer um cristão que ele precisa congregar. Nós precisamos falar para os irmãos que eles precisam viver em comunhão. A gente está precisando falar para cristão que a prioridade da vida dele é de servir o outro e não a si mesmo. Porque a nossa mentalidade tem se tornado pós-moderna. O sistema vigente, o Deus desse século, tem cegado o entendimento de muitos. Porque o Evangelho, sendo o poder de Deus, ele tem que revolucionar a nossa vida. Elias está dizendo que ele é um remanescente fiel. Um remanescente fiel transformou radicalmente tudo que parecia estagnado. Então nós temos um desafio, irmãos, para a igreja pós-moderna. É um desafio, é o nosso Carmelo cultural. É um desafio que nós temos que viver, a igreja na pós-modernidade. Eu não posso cruzar o braço e falar, pós-modernidade não existe. Ela existe, ela é real e nós vivemos nela. A questão é como que nós vamos lidar com isso. O nosso Monte Carmelo hoje é o espaço de confronto entre a verdade revelada, a palavra de Deus que é viva e eficaz, e o pluralismo pós-moderno. E o sincretismo religioso. E aquilo que é chamado na área acadêmica de pós-modernidade líquida. Então nós vivemos um tempo em que a fé, ela sim é pressionada de muitas formas, porque nós temos hoje muitas verdades. Essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. Nós pegamos uma tese, nós pegamos uma antítese e nós fazemos uma síntese e chamamos de evangelho. Nós pegamos coisas que são opostas entre si, pela sua própria natureza, nós juntamos isso, nós fazemos um sincretismo e chamamos de evangelho. Porque nós vivemos em um tempo em que a nossa fé é pressionada por muitas verdades. Romanos, capítulo 1, verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, muitos crentes tentam manter uma lealdade dividida no nosso meio. Muitos ainda, dentro do corpo de Cristo, muitos tentam manter uma lealdade dividida, um ânimo dobre. Eu sirvo ao Senhor, mas também sirvo a outros deuses. Porque servir a alguém fala daquilo que você gasta a maior parte do seu tempo, da sua vida, da sua saúde, do seu entendimento, do seu pensamento, da sua fala. Tornamos o nosso coração um altar de ídolos, como o Keller vai dizer. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o que ele está dizendo é, vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. John Piper vai dizer o seguinte, a glória de Cristo só é revelada plenamente a corações que se entregam por completo. Não há espaço para devoção dividida no cristianismo. É por isso que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. E não é só amar a Deus, mas existe um meio de como nós amamos a Deus, existe uma forma. Então nós temos sim profetas de Baal que são contemporâneos. Eu quero trazer essa atualização aqui. São profetas de Baal contemporâneos que sim são representados por formadores de opinião hoje.
são representados por influências, sistemas acadêmicos, teólogos liberais que negam a própria autoridade das Sagradas Escrituras, mídias modernas. Todos exigem performance, todos encorajam para a autojustificação, todos querem um sucesso pessoal visível. E mais uma vez, nós nos encontramos no Monte Carmelo e tem um profeta dizendo: vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. Porque devoção dividida é idolatria. Mais uma vez nos encontramos no Monte Carmelo em uma situação onde muitos estão indo contra o Senhor. Talvez não na sua fala, mas no seu coração. Mas nós sabemos que quando nós buscamos um ídolo, não há resposta. Quando você busca um ídolo, não há fogo. Quando você busca um ídolo, não há resposta. Se você fabrica um ídolo para você, você é maior do que esse próprio ídolo, já que você tem o poder de fabricar um ídolo. A gente precisa entender isso. Todo fim de relacionamento com o ídolo é fracasso. É por isso que nós estamos fracassando em várias áreas da nossa vida, porque Deus compartilha as suas bênçãos e nós estamos tornando essas bênçãos ídolos na nossa vida. Todo fim de relacionamento com o ídolo é a ruína, é a queda, é a decepção, é o fracasso, pois o ídolo ele não pode suprir as nossas expectativas. Não há resposta, não há fogo, nada que eles façam pode substituir a presença manifesta do Senhor, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então a igreja que se curva à cultura vai deixar de falar com autoridade. A igreja que aceita uma pressão do sistema, ela vai perder a sua própria fundamentação. Como que nós vamos ser uma voz profética para esse tempo, se nós não formos praticantes daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós falamos? Porque a autoridade não está no nosso desempenho, mas nós não podemos envergonhar o Evangelho. Eu falei numa mesa ontem e eu estou falando aqui de púlpito. Eu oro para Deus que se for para eu envergonhar o Evangelho, que Ele me leve antes. Então se você tiver que fazer um funeral meu, você já sabe, Ele ia envergonhar o Evangelho. Glória a Deus que foi antes. Então Francis Schaeffer, na Morte da Razão, ele disse isso: a igreja que se curva à cultura deixará de falar com autoridade, pois ela perderá a sua fundamentação. A igreja ela é uma voz profética a partir do momento que ela decide a quem ela vai servir. E eu vou dizer mais uma vez, não adianta falar que serve ao Senhor se a maior parte da nossa vida nós estamos prestando culto a outros ídolos do nosso coração. E na minha mente sempre vem esse texto da desculpa, da parábola, quando o Senhor convoca para as bodas e começam aquelas desculpas que a gente já sabe. Sabe o que é, Senhor? Eu comprei uma junta de bois. Coisa boa. Junta de bois é o povo que comprou uma máquina maravilhosa para investimento no seu trabalho. Sabe o que é? Eu não posso servir o Senhor agora, eu tenho que trabalhar. Sabe o que é, Senhor? Eu não posso servir o Senhor agora, eu acabei de ter um filho. Eu acabei de me casar. Eu preciso cuidar da minha casa, eu não posso servir ao Senhor. E na nossa mente pós-moderna, essas desculpas elas são aceitas. Mas o que nós estamos fazendo é construindo um altar e colocando ídolos em cima, dizendo: Senhor, agora, em vez de falarmos não aos ídolos, sim ao Senhor, nós estamos falando sim aos ídolos e não ao Senhor. Então, Elias, ele é uma tipificação da igreja na sua fidelidade nos nossos dias. É uma figura de um remanescente fiel. Olha o que Romanos vai falar no capítulo 11, versículo 4. Romanos, lá Paulo vai dizer no capítulo 11, versículo 4, que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não se
dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente da graça. Então preste atenção. Assim como Elias, a igreja, ela deve clamar com convicção. Elias, ele disse: responda-nos, Senhor. Responda-nos. Mesmo em meio a uma oposição e uma solidão. Então vai ter um momento que nós nos sentiremos sozinhos em meio a adversidades. Mas nós também precisamos saber que a declaração de Deus aqui em Romanos capítulo 11 é: nós não estamos sozinhos. Existem aqueles que são sustentados pelo Senhor e que estão passando pela mesma dificuldade que nós estamos passando. Nós não estamos sozinhos. Existem aqueles que estão sendo sustentados pelo Senhor. Pois Cristo sustenta todas as coisas. O seu sacrifício é suficiente. Então é por isso que nós somos uma igreja fiel, mas existem igrejas fiéis espalhadas por essa nação, dizendo: o Senhor é Deus. Cristo tem nos sustentado, irmãos. São aqueles que são remanescentes, e remanescentes não são aqueles que são levantados por último, remanescentes são aqueles que são preservados até a consumação de todas as coisas. Então nós não precisamos de fato temer, nós não precisamos andar ansiosos. Cristo, Ele é mais glorificado em nós quando nos tornamos satisfeitos em quem Ele é, e a satisfação de Cristo está faltando no nosso coração. Se eu estou passando por adversidades, Cristo é o suficiente, então eu permaneço em Cristo. Se eu estou passando bonanças, então Cristo é o suficiente, eu permaneço em Cristo. Se tudo está confuso, Cristo é o suficiente, eu permaneço em Cristo. Mas a não suficiência de Cristo nos nossos corações, na primeira adversidade nós titubeamos e falamos: nós precisamos renovar a nossa confiança na palavra do Senhor. Nós precisamos renovar a nossa confiança na eficácia da oração, quando nós pautamos a nossa oração no nosso relacionamento com o Senhor. Irmãos, creiam, Deus, Ele ainda responde com fogo. Ele ainda manifesta a presença dEle. A presença de Deus, ela é viva e eficaz na igreja que é fiel, na igreja que confia no Senhor. Então nós precisamos permanecer fiéis, sabendo que a vitória pertence ao Senhor. Porque Ele venceu, nós também vencemos. Então nós olhamos para a pós-modernidade, para os desafios culturais da nossa fé, e nós devemos não fazer algo novo. Nós devemos permanecer nos princípios que foram estabelecidos pelo Senhor. E é por isso que falta evangelho, conhecimento da palavra. É por isso que uma marca que nós vemos na pós-modernidade são igrejas que não pregam o evangelho. Risca da lista: se não prega o evangelho, não é igreja. Pode ter cara de igreja, cheiro de igreja, roupa de igreja, camarim de igreja, mas não é igreja. Então nós temos aqui uma fidelidade, e que nós precisamos aprender com relação a isso, que sabemos que nós vamos vencer, passar por isso. Existe uma guerra que ela é a guerra geral, que nós venceremos no final de todas as coisas, mas existem guerras que são batalhas específicas em momentos específicos da nossa vida. E aqui nós precisamos perseverar. Faz uma análise aí no seu coração, qual tem sido o Monte Carmelo dos seus dias nesse momento? Qual tem sido? Porque o que a palavra do Senhor continua dizendo é: vocês vão se dobrar a outros ídolos, numa pressão contemporânea, secular, numa pressão desses dias, ou vão permanecer fiéis na oração, sabendo que o Senhor manifestará a presença dEle de acordo com a sua soberania, sabendo que Ele não muda, que o caráter dEle não muda, Cristo é a expressão exata do seu ser, sabendo que a palavra do Senhor não muda, então nós permanecemos fiéis
fiéis no sentido de confiar no Senhor. Então nós vencemos batalhas momentâneas na nossa vida. Mas o que eu tenho percebido é que existem pessoas que passam por batalhas momentâneas, mas existe também uma necessidade de permanecer fiel após a vitória. Porque senão a gente vai ficar como o povo de Israel. Ele é levantado pelo Senhor, eles caem em pecado, eles são derrubados, Deus levanta um algoz e eles então sofrem, eles clamam ao Senhor, são restaurados, então eles novamente caem no pecado, o Senhor levanta um algoz para imprimir justiça e juízo por causa do pecado, então eles clamam ao Senhor, são restaurados e a gente sabe que esse ciclo se encerra em Malaquias, mas ele não é terminado. A gente continua vivendo a nossa vida da mesma forma, como um relógio. E como um relógio a gente já sabe o que vai acontecer. Então precisamos também permanecer fiéis mesmo após uma vitória. Elias, porém, após esse episódio, quando você vai ler no capítulo 19, ele vai fugir de Jezabel. O cara que está lutando contra 850 profetas. Espada em todo mundo. O cara que viu fogo do céu descer. Ele agora está fugindo de Jezabel. Porque o que o texto bíblico está nos dizendo, nos demonstrando, é que até o mais forte, ele necessita de um sustento contínuo do Senhor. A vida cristã não é pautada num episódio. A vida cristã ela é pautada num sustento contínuo, após momentos de vitória espiritual, sempre vão surgir dúvidas e medo no nosso coração. Nós somos falhos, humanos, imperfeitos, limitados. E é por isso que a igreja ela precisa de discipulado. Você precisa se submeter ao discipulado. É por isso que nós precisamos da comunidade. É por isso que nós precisamos da graça contínua de Deus sobre as nossas vidas. Paulo, quando ele vai falar em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas leem esse texto como se está dizendo assim, se eu posso tudo, eu posso qualquer coisa. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando justamente sobre ter clareza que nós podemos passar por momentos bons e que nós podemos passar por momentos ruins, mas que pautado em momentos bons e ruins, isso não pode negar que eu preciso permanecer fiel de acordo com a vontade do Senhor. Fartura e necessidades, alegrias e tristezas, não importa. O foco de Paulo é quem nos fortalece. O foco de Paulo é o Senhor na nossa vida. Podemos todas as coisas, podemos passar dificuldades, podemos passar momentos bons, momentos ruins, mas não importa o que nós passamos, importa é quem nos sustenta, Cristo nos sustenta. Provérbios 24:16 vai dizer o seguinte, olha, o justo ele cai 7 vezes, mas se levanta. Então não é sobre quantas vezes eu vou cair, é sobre quantas vezes eu vou me levantar. Não é sobre quantas vezes eu vou errar. É sobre quantas vezes eu vou me submeter à palavra sabendo que eu sou um pecador, pobre, cego e miserável e careço da glória do Senhor. Então essa é uma tensão na vida de Elias e também nós passamos por isso. Certas vezes nós temos uma coragem espiritual, mas em vezes nós vacilamos. Certas vezes nós estamos andando nas nuvens. Mas tem dia que você está pior do que o cocô do mosquito do cavalo do bandido. Né? Acertei o ditado, né? Que dia eu errei. Mais ou menos. É o cocô do mosquito do cavalo do bandido. É isso aí, gente. Então tem dia que a gente vai ter coragem espiritual, nós vamos estar fortes. Eu não estou falando aqui, irmãos, de pessoas que vivem a sua vida inconstante. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de pessoas que hoje amam ao Senhor e vai entregar a sua vida pelo Senhor e amanhã quer Baal. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre adversidades que nós passamos. Há tempo para todas as coisas.
Há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós sabemos que isso é uma possibilidade até para aqueles que nasceram de novo. Eu não estou falando sobre uma inconstância que gera infidelidade no nosso coração. Eu estou falando sobre perceber que nós somos limitados. Mas a questão não é sobre uma vida espiritual que às vezes estamos em coragem, mas às vezes a nossa humanidade nos faz vacilar. Independente disso, nós precisamos ser sustentados por Cristo por intermédio do seu corpo. Então, ser justo continua não estando ligado ao nosso desempenho. Porque está falando, o justo cai 7 vezes e se levanta. Então, se eu conseguir me levantar, eu sou justo. Não é isso. Ser justo continua falando sobre a declaração de Deus que, por Deus, nós fomos considerados justificados pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, a possibilidade de levantarmos quando cairmos é porque Ele já fez no nosso lugar. O Evangelho não é um conjunto de regras que nós obedecemos para ser, mas é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e nós correspondemos com uma obra que Ele já fez. É porque Ele já fez, nós correspondemos. Então, ser justo aqui é a clareza de que fomos declarados justos por aquele que venceu a morte, por aquele que esteve morto, mas ressuscitou, por aquele que derramou o seu sangue e se fez maldição em nosso lugar. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, vai dizer: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, já que fomos declarados justos pelo próprio Deus. Mas o justo, ele cai também. E mesmo no dia que nós caímos, o profeta está continuando a dizer, a palavra está continuando a dizer: quem você vai servir? A declaração de Deus é: somos justos, justificados por Ele. E por isso, todas as vezes que nós cairmos, tenha certeza, haverá graça suficiente para que nós possamos levantar. Sempre haverá graça suficiente para que possamos levantar, irmãos. Então, a nossa força, ela está firmada no autor e consumador da nossa fé. A oração de Paulo, ela é linda quando vai dizer, olha, lembra, Paulo vai pedir ao Senhor que afaste o espinho na carne. Qual que é a resposta do Senhor para Paulo? Não, Paulo, eu não vou afastar. Porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando nós temos revelação de que de fato nós somos fracos, então é que nós estamos fortes, porque a nossa dependência é depositada sobre o Senhor. Então talvez você já escutou durante muito tempo assim: você precisa ser forte, você precisa ser forte, você precisa ser forte. O Evangelho está dizendo: você precisa ser fraco. Você precisa ser fraco. Fraco. Porque é na nossa fraqueza que nós vamos depositar a nossa esperança no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E nós vamos, como Elias, dizer: olha, eu não sei quem são esses profetas, eu não sei desse sistema, mas eu quero que a fidelidade do meu testemunho possa fazer com que outras pessoas clamem: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nós podemos falar como Josué: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que está acontecendo nesse sistema, eu sei quem é o dono desse século, não importa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não aos ídolos e sim ao Senhor, não a outro marido, não a Baal, mas sim ao Senhor. Nós não nos amoldamos a esse século, a esse sistema, mas para isso nós precisamos perseverar firmes, sermos constantes. A relação com Deus, ela não é pautada num domingo que você vem aqui escutar uma palavra. Eu falei isso no primeiro domingo da nossa série. Nós estamos falando de 54 domingos. Se você vir só 50%, misericórdia. E se você bate em uma semana ou menos de Instagram? A prospecção para 2050 é menos de 9% de protestantes no mundo.
E eu não sei vocês, mas a igreja sempre clama por avivamentos. Avivamento, 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 avivamento. Muitos aqui já foram feridos por promessas de avivamentos que nunca viveram. É uma expectativa de um avivamento que não é bíblico. Porque todos os avivamentos pautados na palavra, eles precedem sofrimento. Eles são precedidos por sofrimento. O que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã é que não importa quais são as adversidades que nós vivemos. É isso mesmo, tá certo. Nós não somos cristãos para invocar uma divindade a fim de resolver o problema que nós vivemos lá fora, irmãos. Nós somos filhos que devem manifestar o evangelho a partir daquilo que tem sido formado de Cristo em nós. Então a gente vive a nossa vida pautada em resolver. Enquanto isso, o evangelho está dizendo: primeiro você precisa ser resolvido. Primeiro precisa ser em você. Quem você vai servir? Porque aqui, irmãos, com todo mundo com cara de crente, com roupa de crente, com penteado de crente, tem uns meio desviados aí, mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a nossa vida, sobre o culto racional que nós entregamos ao Senhor. Quem você vai servir? Você vai servir ao Senhor ou você vai servir a Baal? Literalmente o nome Baal significa outro marido. E Deus está dizendo para a nação de Israel: eu quero me casar com você. E Israel procurando outro marido. O Senhor está dizendo: eu quero ser o seu pai. Nós procuramos outros ídolos a fim de que possam substituir a paternidade de Deus no nosso coração. Remanescente não é aquele que é levantado lá no final das coisas. Remanescente é aquele que, quando você olha para o lado, ele está com você na caminhada, porque são sustentados pelo Senhor, irmãos. Mas nós precisamos tomar uma postura na pós-modernidade. Não é fingir que ela não existe, não é fingir que nada está acontecendo. Como eu falo, não é sermos alienados de tudo que está acontecendo, mas é, entendendo o Deus desse século, nós nos portarmos como verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então Ele vai responder sim com a presença dEle. E é engraçado porque, para a gente poder finalizar, nessa época aqui, a gente está falando da nação de Israel, que tem a sua economia pautada na agricultura. E a gente está falando de uma nação que tem a sua economia pautada na agricultura, que reside na região árida do deserto. Então o que eles precisam? Chuva, água. Então quando o povo está em desobediência, o que acontecia? Deus mandava e parava de chover. Mandava, é o que o texto está dizendo: fechava as comportas dos céus, parava de chover, porque o povo estava em necessidade. Aí pensa comigo, o que Elias manda buscar? Água. O povo está tudo em necessidade, passando sede, e Elias manda buscar água para oferecer ao Senhor. Esse cara é maluco. Ele está dando sério o que pode nos sustentar para entregar no altar ao Senhor, para que Deus possa manifestar a presença dEle. É sério isso? Sério que ele está pegando aquilo que pode manter a sobrevivência dele e entregar no altar do Senhor, a fim de que Deus possa manifestar a presença dele? É sério isso? A gente ainda não conseguiu compreender essa realidade, de que nós tornamos o nosso coração idólatra, porque a gente não consegue colocar no altar do Senhor aquilo que pode sustentar a nossa vida. E a ação no texto correspondente é: depois que aconteceu, o que Elias disse? Vai para casa porque vai chover. Você precisa entregar ao Senhor aquilo que te custa. É o que Davi disse: eu não vou entregar ao Senhor algo que não me custe.
Porque o que esse sistema, esse século está dizendo é: seja feliz, seja próspero, seja ensimesmado, você é o cara, você tem o rei na barriga, você pode todas as coisas. E o que o Senhor está dizendo é: pegue essa água, deposite no altar do Senhor. Porque quando a presença de Deus se manifestar pela nossa confiança nele, Ele tem algo muito mais abundante, irmãos. Muito mais abundante. Essa fidelidade que nós devemos preservar em um ambiente totalmente desproporcional não vai se comparar à glória que será revelada em nós por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é por isso que, como igreja, a gente não pode achar demais ser fiel numa escola, ser fiel num trabalho, ser fiel numa academia. A gente não pode achar demais isso. A gente não pode achar demais viver em comunidade, já que a nossa realidade é de sermos uma comunidade espiritual pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Mas a vida cristã, ela não é pautada no evento, ela é pautada nas porções diárias que nós recebemos. Esse sistema continua tentando danificar a nossa identidade. Esse sistema continua tentando modificar quem nos tornamos por aquilo que nós nos alimentamos. E é por isso que nós, pautados no caráter do Senhor, somos fiéis, sabendo que toda leve e momentânea tribulação, ela é passageira e não vai se comparar ao que será revelado. A pergunta é: a quem você quer servir? Chegar na sua escola, faça essa pergunta: a quem eu vou servir na escola? No seu trabalho, a quem você vai servir no seu trabalho? Esquece essa vida de secular e sagrado. Você é templo do Espírito Santo. Todo lugar que você estiver é sagrado. Quando uma oportunidade desfavorável chegar até você, faça essa pergunta no seu coração: a quem eu vou servir nesse momento? Ao Senhor ou a Baal? Carmelos na nossa vida aparecem o tempo todo. Como diz aquele cantor, né, antigo: todo dia o pecado vem e chama, né? Não é para cantar essa não. Todo dia. Mas nós precisamos permanecer firmes, constantes e inabaláveis, sabendo que o Senhor responderá com a presença dEle. É a presença dEle que nós precisamos. Amém? Fique de pé nessa manhã.